Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje. Estamos discutindo a revisão das súmulas do TST. Nossa conversa é com o advogado trabalhista Fabrício Bittencourt, que apresenta o ponto de vista dos trabalhadores sobre esse assunto. E bem, dos pontos que foi alterado com essa revisão do TST diz respeito aos operadores de telemarketing, que tiveram a jornada reduzida para 6 horas, ou o entendimento de que a jornada deles é a de 6 horas, aplicando-se a legislação existente para os telefonistas, né, diante da falta de uma legislação específica para o telemarketing. Foi o cancelamento da orientação jurisprudencial 273. Essa é uma reivindicação antiga da categoria, que aliás luta no próprio Congresso para aprovar uma regulamentação, né, que ainda pende de regulamentação, ainda pende né? regulamentação, né? Como é que o senhor vê essa posição aí? Isso vai funcionar efetivamente? Vai servir como orientação, como de imediato para os tribunais passarem a entender e para os juízes passarem a entender isso? Olha, eu entendo que deve ser, desde já, os magistrados de segundo grau e até os de primeiro grau, que antes tinham um posicionamento contrário, devem se curvar a esse entendimento. Porque na prática, vamos para a situação fática, que eu acho que é o que muito pesa hoje em dia, não existe uma regulamentação específica para o telemarketing, né? Eles utilizavam a regulamentação do telefonista, do 227 da CLT, né? E a questão dos intervalos de 10 minutos lá do artigo 72 também da CLT, que a maioria dos juízes, principalmente no nosso regional, não aplicava. Entendiam que não se enquadrava como telefonista. Na prática, hoje em dia, não existe mais telefonista. Você não vê mais telefonistas com mesas de operação como existia no passado, né? E o operador de telemarketing, o que ele faz? Ele, além de operar o telefone o dia inteiro, ele faz relatórios, ele faz vendas, ele presta toda a sorte de trabalhos naquele cubículo que ele tem tempo para ir ao banheiro, tem que voltar, quer dizer, é um trabalho extremamente extenuante. Então, o cancelamento dessa orientação jurisprudencial, na minha ótica, veio de encontro, sim, a uma realidade fática que já era premente, precisava realmente acontecer. Em um dos julgados do TST, em 2000, os ministros deixaram claro que o princípio da retroatividade não se aplica aos enunciados. O senhor acha que isso permitiria que, a partir dessa revisão jurisprudencial do TST, os trabalhadores poderão reivindicar e pleitear, ajuizar ações pleiteando as diferenças salariais dessa jornada ainda dentro da prescrição? Nós podemos começar a ter gradativamente um questionamento maior desse tipo de situação, né? Até via coletiva, por sindicato, por federação, por que não, né? Para a gente conseguir avançar nessa sistemática, os magistrados em si, né, eles tinham esse posicionamento contrário, né? Já também falando um pouco de saúde e segurança do trabalho, que a gente falou no bloco passado com relação ao adicional de periculosidade, também o magistrado se preocupa com isso, e no operador de telemarketing também, questão de rigidez física, de ergonomia, né? Ou seja, saúde e segurança do trabalho. Até, assim, eu não entendia por que de alguns magistrados serem contrários a essa aplicação. Existe uma portaria da Secretaria de Inspeção do Trabalho que regulamentou a NR 17, tá? Que inclusive determinava 6 horas diárias, os intervalos de 10 minutos a cada 50 de trabalho. Então era meio paradoxal, meio um contrassenso as decisões. Mas espero sim que os juízes modifiquem o seu posicionamento, né? E o incremento das demandas, eu acho que vai ser gradativo. Não penso que vai ser, não vai haver uma corrida. Só reclamam os desempregados. Né? Exatamente. E como hoje, felizmente, não são tantos, né? Eu acho que não teremos essa corrida às baias do judiciário. Para terminar aqui no nosso bloco, empregados que recebem celular, pager ou bip das empresas para ficar em regime de sobreaviso, o TST, na verdade, reafirmou seu posicionamento que isso não caracteriza o regime de sobreaviso. Né? O senhor acha que isso abre porta para a prática do assédio moral, com chefes ligando de madrugada, final de semana e cobrando serviço? Não estaria abrindo a porteira assim? Pode estar abrindo a porteira, né? Inclusive essa questão no TST, pelo que eu soube, foi a mais debatida na semana
das modificações das cancelamentos de súmulas e AJs. Foi a mais debatida por todos os 16 ministros que compuseram a mesa do Pleno para mudar essa questão. E explico, né? Na medida em que você tem hoje a tecnologia, o celular é um facilitador, né? Então, você, empregado, vai ser chamado no meio do seu descanso para uma atividade empresarial. Você tem duas opções, ou você vai ou você não vai, obviamente. Você indo, mas se você estava numa festa, claro, tomou uma cerveja, você chega no teu trabalho, claro, embriagado. claro. Você não indo, você está sendo insubordinado. Quer dizer, é uma situação que precisa de regulamentação, efetivamente. Essa nova tecnologia do celular, da facilitação, precisa ter uma regulamentação. Nós não temos uma legislação ainda que regulamente especificamente esta situação. Então, a questão do sobreaviso especificamente, né? Então, se eu vou te deixar de sobreaviso, eu tenho que ter uma escala, uma tabela, enfim, para o empregado também não ficar vendido, se eu posso usar essa expressão, né? Na hora de ser chamado, né? Eu acho que sim, isso aí tem que ser revisto mais. Eu acho que ainda esse posicionamento ele ainda tem que ser melhor debatido. Eu entendo que ainda cabe uma discussão maior acerca desse tema. Bento, nós precisamos fazer mais um intervalo. Voltamos em seguida.